Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E hoje estamos de aniversário, diríamos assim, né? Uma pauta de aniversário, porque estamos comemorando, na verdade, 90 anos das Irmãs Paulinas no Brasil. Olha, 90 anos! Com certeza você já entrou lá nas livrarias paulinas, já leu um livro publicado pelas Irmãs Paulinas, pelas editoras paulinas. Depois eu vou perguntar para ela como é que a gente fala isso, direito, a nossa convidada de hoje. Mas com certeza a bênção maravilhosa que no Brasil as Irmãs Paulinas trouxeram para nós, publicando tantos textos maravilhosos, documentos da igreja. É uma bênção que a gente não tem nem como mensurar, né? A alegria que nós temos aqui na nossa arquidiocese. Temos em Belém, né, uma loja, uma editora, enfim, podemos vislumbrar, ir lá na loja, na livraria, podemos lá visitar, escutar aquela música ambiente que eu gosto demais, estar escolhendo os produtos, escutando aquele Padre Zezinho que toca na gente aquela música ambiente maravilhosa. Então temos que comemorar mesmo esses 90 anos com muita alegria. E a nossa convidada de hoje é a irmã Margarida Hoffmann, que é da Congregação das Filhas de São Paulo, a quem a gente saúda nesta noite e agradece de ter aceito o convite, né, de vir aqui no nosso Janela Aberta. Muito obrigado, irmã Margarida, de ter aceito o convite. Parabéns logo de início. Obrigada. Pelos 90 anos das Irmãs Paulinas. Seja bem-vinda. Obrigada, e é uma alegria muito grande também para mim estar neste programa e poder falar, comunicar aquilo que a Alberione nos deixou de herança. Então é realmente uma alegria. Muito bem. Agora, por mais que a gente goste muito assim de ir lá, depois eu vou perguntar sobre se é sempre essa ideia mesmo de aconchego que vocês pensam em colocar, porque toda livraria paulina que a gente entra tem esse aconchego, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Queria primeiro que o nosso telespectador soubesse como é que surgiram as Irmãs Paulinas, né? Porque a gente conhece, gosta demais, mas esse início, como é que foi, irmã? O início é muito bonito, porque foi bem depois da Segunda Guerra Mundial, a Alberione sentiu os anseios, as necessidades da igreja, com aquela revolução industrial, socialismo e toda essa parte, e ele precisava colocar arma contra arma, a igreja ter alguma coisa para dar para o povo, e foi que ele pensou na comunicação e a transmissão do Evangelho, para que todas as famílias pudessem ter a palavra de Deus na sua casa. E aí ele começou com os Padres Paulinos em 1914. Em 1915, então, iniciou a Congregação das Irmãs Paulinas com Mestra Tecla, que era aquela mulher simples. Tecla Merlo. Tecla Merlo. Ela é nossa cofundadora e ela, então, foi a primeira a compreender também essa necessidade. E aí começou a fazer com que todas as pessoas pudessem conhecer Jesus Mestre, caminho, verdade e vida. Fazer com que em cada família, cada pessoa pudesse ter a totalidade de Jesus Cristo, o homem total, mente, vontade e coração. Então o carisma sempre foi já nessa ideia de conhecer e difundir pelos livros, pelos meios de comunicação, tudo que o progresso inventasse. Então nós nunca podemos ficar atrás. Tudo aquilo que o progresso nos oferece, nos propõe, para que a palavra de Deus possa chegar mais longe, a mais pessoas. Então esse que nós temos que usar, mesmo que seja difícil, desafiador, mas precisamos arriscar, porque a palavra não pode parar, ela tem que ser comunicada, ela tem que ser transmitida, e as pessoas têm que ter essa possibilidade. Porque São Paulo pensava assim também. Exatamente. Se São Paulo vivesse hoje, ele faria isso. Faria isso. Alberione se inspirou em São Paulo, né? Que é aquele que não parou, que ele foi, ele buscou, ele viajou, ele desbravou, ele passou todas as peripécias, como dizer assim, que você pode imaginar, para que a palavra de Deus chegasse às pessoas, para que as pessoas conhecessem Jesus Cristo. E no início da congregação, tanto dos paulinos e das paulinas,
A ideia foi, o rádio foi isso? Não, no início foi mais o folheto. Né? Começamos com a impressão do jornal da diocese, que era, como hoje tem o folheto do domingo, da Deus Conosco, era para formação litúrgica das paróquias. E a difusão do Evangelho, porque naquela época não se podia ainda ler a Bíblia completa. Entendi. Então era Novo Testamento, Evangelho, mas se começou em princípio com folhetos da revista e Família Cristã também, para que as pessoas pudessem ter acesso à Palavra de Deus. Ah, tá. Daí que vem aquela história dos folhetos do domingo. Exato, porque começou aí e foi... As irmãs foram então para Susa. Entendi. E lá em Susa, na diocese de Susa, as meninas eram tudo 9, 10, 11 anos, com Mestra Dolores, que já era mais de 20 anos, e elas começaram a imprimir o Val Susa, que era o jornal da diocese de Susa. E começou aí. Quer dizer, no domingo já se tinha essa possibilidade. E podia levar para casa, então? Podia levar para casa. E a ideia era assim, em casa você poderia meditar aquela leitura que foi lida. Isso. Aprofundar, assimilar, era a formação. E logo foi uma ideia que pegou na Itália? Foi difícil porque era na época da guerra. Sim, era claro. Pós-guerra, mas nós íamos de casa em casa, levar nas famílias também. Depois, então, do jornal, começou o Novo Testamento, os livros de formação, de autoajuda, especialmente Vida de Santos, e as irmãs iam de casa em casa para que as pessoas pudessem adquirir o livro, pudessem adquirir e ter na sua casa a formação. Tá. É uma experiência interessante, né? Porque deixava... Vocês têm esses registros iniciais, irmã? Temos. Eu gosto muito dessas histórias. Vocês têm esses registros? Temos. Esses primeiros folhetos assim? Tem em arquivos, tem. Arquivos? Mesmo quando viemos ao Brasil, a gente tem também. Quer dizer, começou lá na Itália. E como é que foi para vir ao Brasil, para pegar essa ideia missionária? Então. Aliás, no início tinha a ideia de ser missionário ou era uma coisa... Sempre foi. A Alberione teve essa ideia, essa intuição carismática. Na realidade, a Alberione teve a intuição quando ele tinha 16 anos. Na passagem do século, ele era seminarista e os seminaristas foram convidados a ficar em adoração na igreja de Alba, rezando para o novo século que surgia. O século XX, que estava passagem do século XIX para o século XX. E aí ele sentiu no seu coração que ele precisava fazer alguma coisa pelos homens do novo século. Mas o que fazer, como fazer, ele não sabia, ele sentiu. E ele se ordenou sacerdote, ele foi reitor do seminário e ele começou a alimentar, fazer alguma coisa. Foi que ele comunicar Jesus Cristo com os meios de comunicação social, comunicar Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, porque eram os meios que estavam surgindo e que estavam provocando, e a igreja não tinha nenhuma, ele era chamado de louco, doido, foi preso, porque era uma coisa revolucionante na época. Então, começou assim. E aí depois, então, ele, como sacerdote, reitor de seminário, foi que ele começou o instituto. Primeiro pensou em cooperadores, mas aí não deu certo, porque cada um tinha sua família, não poderia se dedicar totalmente à missão. Então, que surgiram os padres primeiro, mas eles não davam conta sozinhos. Então, ele pensou no lado feminino, da mulher, que vai mais, que é mais acolhedora. Não estou menosprezando o homem, mas para dizer assim, aquela intuição, nessa forma. E aí foi que ele começou, então, o ramo feminino, começando com a mestra Tecla. Mas para sair da Itália, essa questão missionária, como é que foi? Depois, então, de 5 anos, mais ou menos 5 anos, 1914, nós viemos em 1931 para o Brasil e nós estamos celebrando os 90 anos, que a gente vai falar depois. Ele convidou Mestra Dolores para ser a primeira missionária. Então, onde que nós vamos? Qual que é o país? E foi o Brasil o escolhido. Nós somos o primeiro país fora da Itália a ter a missão paulina. Nossa! O ardor missionário foi que despertou esse desejo de ir para as Américas, e nas Américas foi o Brasil, e depois a Argentina, e depois os Estados Unidos.
E no Brasil foi que lugar? Foi São Paulo, São foi no Paulo. Porto de Santos que Foi no chegamos. Porto Foi de São Santos. Paulo, foi 5 anos em São Paulo e depois foi para o Rio Grande do Sul. Ah, tá. Então só as 2 cidades primeiras foi São Paulo e Rio Grande do Sul. E esse trabalho em São Paulo começou como? Qual era a ideia? Era de também fazer folhetos? Sim. Como é que era? Nós já tínhamos mais... Porque 31, né? De 31 já estava mais estruturado. Já tínhamos uma editora, né? Já tínhamos livros, mas o trabalho era, no início, era com os italianos, era com os migrantes italianos. Em São Paulo temos muitos migrantes italianos. Então, no início, a evangelização era com os migrantes, especialmente o Novo Testamento, o Evangelho e os livros de formação para a família, né? Para o lar, para a mãe, para o pai, a vida de santos. A ideia era essa, mas vocês faziam, mas já era uma livraria, isso que eu queria saber. Não, no comecinho não, era de casa em casa. Era de casa em casa. De casa em casa. Mas já era... E depois sim, já começou pequeno centro se chamava Centro Catequético. Era um centro catequético, tá. Mas esses livros vinham da Itália, vocês traziam No começo vinham da Itália, em italiano, porque eram para os italianos, e depois já começou a pequena tipografia, compondo já os livros. Que daí os padres paulinos já tinham a tipografia e a gente fazia a coedição, né? Eram junto os padres paulinos e as irmãs paulinas, que antigamente chamava Edições Paulinas. Antigamente eram Edições Paulinas. Então, tanto os padres paulinos, que hoje é Paulos, e das Irmãs Paulinas, nós tínhamos a mesma marca, Edições Paulinas. Entendi. Só que eles imprimiam uma área e nós imprimimos uma outra área. Uma outra área, entendi. Mas a ideia sempre era poder levar, e sempre com reuniões, a ideia sempre era... Porque a formação. E veio só a irmã, como é o nome dela? Dolores. A irmã Dolores Baldi. Depois vieram depois no ano seguinte, chegou a irmã Stefanina, que ela é uma das principais também, porque ela já era formada, já era professora, então já tinha uma formação teológica, bíblica, e depois chegou a mestra Marcelina e também já começaram a surgir as vocações. Então já tem as primeiras irmãs, as primeiras jovens que começaram a entrar, porque sempre onde nós começamos já tem a casa de formação. Então já começaram a surgir as primeiras vocações. Porque eu vejo que já começaram as vocações logo aqui no Brasil. Estou conversando com a irmã Margarida Hoffmann, que é da Congregação das Filhas de São Paulo, né? Quem quiser depois conversar melhor com a irmã Margarida ou conhecer melhor as irmãs paulinas, o telefone é 988620089, olha só o telefone aí para você entrar em contato, 988620089, que também é o WhatsApp, né? Esse telefone é o WhatsApp, também. Você pode, um telefone da divulgação mesmo das irmãs paulinas, você pode entrar em contato, aqui é 91, né? Desse DVD 91, aqui você pode entrar em contato com elas e conhecer também, né, um pouco da história, porque aqui estamos ainda em São Paulo, né? Porque São Paulo capital, né? Isso, São Paulo, cidade de São Paulo mesmo. Começou em São Paulo, né? E essas primeiras vocações já renderam frutos logo lá em São Paulo. Isso. Porque depois foi para Porto Alegre. Porto Alegre. De São Paulo foi para Porto Alegre. Foi para Porto Alegre. Já um ramo de São Paulo, isso tudo lá em 31, 32, esses anos 30, depois de 5 anos, foi daí, já logo em seguida foram para Porto Alegre. Quando chegaram mais irmãs, então já foi para lá, porque daí já começaram a surgir as vocações, as jovens. Eu estou impressionado com a rapidez com que, foi muito rápido que vingou. Mesmo. E nós íamos de casa em casa visitar as famílias, e se tinha uma jovem, a gente perguntava, e você, não quer ser uma irmã? O convite era feito, porque Jesus continua chamando hoje, Ele passa nas nossas casas, nas nossas famílias, e eu acredito, eu tenho certeza que muitas jovens têm a vocação, mas ainda não foram despertados, tanto para a vida religiosa, como sacerdotal ou religiosa feminina. E faço o convite, você não quer ser uma irmã paulina? Para você jovem que está nos escutando, a missão é muito grande, o desafio é muito grande, mas existe um campo imenso para fazer com que Jesus, mestre, caminho, verdade e vida, seja conhecido e amado.
Muito bem. Ó, se você quiser ser uma irmã Paulina também, pode entrar em contato por esse telefone, isso, né? Pode ser. O 988620089. Depois a irmã vai também falar o local, o endereço direitinho das irmãs Paulinas. A gente vai dar o endereço aqui para você também que tem interesse em se tornar uma irmã Paulina. No próximo bloco a gente vai conhecer um pouco como é que chegou em Belém, né? Porque a gente está conversando 90 anos, né? Mais de 90 anos. Também saber como chegou em Belém. Já tem o quê? Em Belém já são 36 anos. São 36 anos aqui em Belém. Estava falando para ela antes de começar o programa que eu garoto, né? Ainda sou garoto, mas bem mais garotinho. Eu ia lá nas Paulinas, fazemos cursos lá nas edições Paulinas, que ainda há cursos ainda nas edições Paulinas, tá bom? Sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje tendo a alegria e o privilégio de receber a irmã Margarida Hoffmann, que é da Congregação das Filhas de São Paulo, que estão comemorando 90 anos da presença das irmãs paulinas aqui no Brasil, né? Um grande prazer, um privilégio recebê-la aqui e estar comemorando com vocês esses 90 anos, né? Esse bem tão importante, tão grandioso que as irmãs paulinas têm realizado, né? Ela estava contando para nós no bloco anterior sobre a chegada, né, em 1931, né, da irmã Dolores Baldi, que chegou em 21 de outubro de 1931, 90 anos atrás, né, um pouco como aconteceu em São Paulo, depois do Rio Grande do Sul, né? E em Belém, como é que foi? São 36 anos aqui em Belém. Anos. Como é que chegou aqui em Belém, então, irmã? Em Belém, nós estamos há 36 anos. Então, a fundação oficial é no dia 14 de janeiro de 1985. E que abriu a livraria. Mas as irmãs já vieram antes. Elas vieram várias vezes, especialmente a irmã Daniela, ela ficava no Colégio Gentil com as irmãs lá, quase ficava o ano inteiro lá ajudando, preparando, e ela ficava no Círio de Nazaré. Então o Círio foi que também, e Dom Zico é que nos chamou para cá. E aí, então, depois que o espaço trabalhado, sondado, foi que nós viemos de vez com a comunidade e a loja abriu no dia 14 de janeiro de 1985. E 85, né? 85. Me lembro, era na Ode Almeida. Na Ode Almeida, né? No começo. Quem se lembra? Na Ode Almeida, aquela época era na Ode Almeida, havia com a irmã Romi, eu lembro da irmã Romi, que fazia muitos cursos bíblicos. Irmã Rosana Pulga. Rosana Pulga também veio para cá. Irmã Rosana também Pulga, olha só, biblista, falava sobre o livro do Gênesis, sobre as várias teologias no livro do Gênesis. Eu lembro ainda, irmã. Olha só. Lembra, né? Agora, as irmãs paulinas estão situadas na rua Santo Antônio, 278. Todo mundo conhece, né? Mas a gente está falando aqui porque tem que falar mesmo. Rua Santo Antônio, 278, fácil, você encontra, né, as irmãs paulinas, fácil, a loja é muito fácil de ser achada. E, irmã, hoje, como é que é o trabalho? Porque hoje vocês têm uma editora, né, já uma robusta, tem discos. Como é que é hoje o trabalho de vocês? Em que ramos vocês atuam? Desde o começo, quando a Alberione começou a congregação, né, nossa missão é evangelizar com os meios de comunicação, fazer com que Jesus Cristo seja conhecido, mente, vontade e coração. Então, para atingir a totalidade do ser humano, você tem que ter uma formação total, tanto humana, cristã e religiosa, para preparar a pessoa para viver dignamente todos os valores. Então, nós trabalhamos em todas as áreas para atingir o homem total. Então, a nossa editora, ela tem os livros, nós temos desde o pequenininho a infância, né? Então, os livros de literatura, sempre com valores,
né? Não necessariamente não são bíblicos, mas que trabalham os valores humanos e cristãos. Formativos, para que a criança já desde pequena adquira o gosto de descobrir, de ser uma pessoa íntegra, boa, e possa viver em harmonia. Depois atingimos o jovem, adulto, todas as etapas da vida. Então nós temos, no nosso editora, ela trabalha a linha, todas as linhas para atingir a pessoa toda. Tem editora, temos a gravadora, então a música. A gente sabe que a música eleva o espírito, né? Faz com que você atinja lugares onde muitas vezes o livro não chega, mas o rádio leva lá. A música chega lá nos cantos onde você não faz nem ideia, né? Então, a música, os CDs gravados, a palavra, nós tínhamos na Escola de Jesus, então era formação através de catequese mesmo, em CD. Depois, então, tem também os filmes, né? Antigamente tinha o VT, né? Hoje não existe mais, mas agora mas já... eu me lembro. Era bom, né? Tinha umas locadoras de filmes na livraria. É verdade, locadora de filmes. Tínhamos muitos filmes, a gente fazia locação. Hoje já não tem mais, né? Porque não existe, mas era muito prazeroso. Videocassete, gente. Videocassete, Então, hoje já tem as plataformas digitais, porque aquilo que passou, mas o conteúdo, o valor, nós temos que descobrir novas formas para fazer com que, então, a música chegue às famílias. Então, hoje tem as plataformas digitais, né? Então, nós usamos. É verdade. E depois nós também... nós não temos só, então, a parte de editor, nós temos também a formação de cursos, né? Temos o CEPAC, nós temos o SAB, que é a parte bíblica, o CEPAC, que forma os comunicadores. Tem muitas pessoas do Brasil inteiro. Certo. E também, pelo menos eu sempre me lembro que havia lá nas Paulinas cursos, sempre cursos bíblicos, ainda há esses cursos sempre? Muitos, ainda temos. Como é nós que é? Temos todo um programa, por exemplo, por causa da pandemia, então foi suspenso tudo. Então agora, devagarzinho, nós estamos retomando. Então, por exemplo, nós temos a formação inicial de catequese. Então, esse curso é em módulos e já retomamos, só que as vagas já foram preenchidas. Então, agora, para o ano que vem, nós vamos abrir para outras turmas. Né? Temos a formação, pegamos todas as áreas de formação. Professores, educadores, temos a contação de histórias, que é em módulos também, e já estamos este ano completando 10 anos desta formação. Já formamos 9 turmas e esta vai ser a 10ª turma, para que essas professores possam contar a história à criança, para contar aquilo que acontece, especialmente também, nós sabemos aqui na região da Amazônia, existe muito forte a contação de histórias. É verdade. E é muito bonito, é emocionante você ver um grupo que se prepara, que depois volta às suas comunidades, volta nas periferias e conta os valores através de história. É muito bonito, é muito prazeroso sentir isso. Depois nós temos também a formação de liturgia, né? Curso de liturgia. É verdade, muito forte isso. Lá uma vez por ano, pelo menos 2 são de liturgia. Bíblica, especialmente preparação no mês da Bíblia, nós temos a formação bíblica. Depois nós temos também preparando para a campanha da fraternidade. Nós já estamos programando para o ano que vem, nós vamos ter a formação da campanha da fraternidade. E normalmente a preparação para a campanha da fraternidade, as vagas enche, não tem como, às vezes fazemos 2 turmas, 3 turmas, porque é muita gente que procura. Agora eu queria lhe perguntar, irmã, como é que foi, antes de perguntar como é que foi a história da pandemia, como é que vocês passaram pela pandemia, me tira aquela curiosidade do início do programa sobre o aconchego lá porque isso é verdade, você às vezes está passando ali perto da Livraria As Paulinas, em todo lugar que você vai, mas você quer passar porque você quer entrar, se sente aconchegado, né? É tão bom, porque você está agoniado às vezes no comércio, vou lá nas Paulinas, dá uma paz, você coloca aquela música ambiente. Vocês pensaram nisso? Vocês têm esse testemunho ou só sou eu que estou falando isso, irmã? Temos e muito.
A nós mesmos, eu vou falar aquilo que a Alberione falou. Então, a Alberione sempre nos dizia isso. A livraria, ela não é um simples espaço, a livraria é uma catedral. Então, o que você vai buscar numa catedral? Você vai buscar Deus. Como que você vai encontrar Deus? Nas nossas igrejas a gente sabe que está o Santíssimo, então eu procuro Jesus Cristo, né? Eu quero encontrá-lo dentro da livraria. Agora, quem que vai transmitir? Então, primeiro, são as irmãs que estão na loja. Ou então, agora os cooperadores, colaboradores que estão lá. Então, nós temos a formação para eles também. Eles também recebem essa formação que a Alberione nos deixou. A Alberione sempre nos impõe nisso, que a livraria não é comércio, ela é muito mais, ela é uma missão, é uma evangelização. Nós somos continuação da diocese, nós somos sempre inseridas dentro daquilo que a diocese trabalha, evangeliza. Então, nós estamos sempre em comunhão. A livraria é uma extensão, ela é uma catedral, ela é uma igreja. Então, é tão bonito, é tão prazeroso você ver a pessoa entrando, faz o sinal da cruz. E aí aquilo me toca profundamente. Ela entendeu o que significa. É verdade. Ela busca algo para preencher aquele espaço vazio que tem a formação. Então, o clima é porque ela é uma igreja, é uma catedral diferente. Mas você encontra Jesus Cristo. É verdade. Então é porque essa faz parte da nossa missão. Se ela não tiver esse espírito, ela deixou de ser o nosso centro de evangelização. Porque nossos centros de evangelização, eles devem transmitir essa harmonia, esse aconchego, esse encontro com Deus. E é verdade, a gente sente isso. Às vezes está tão atarefado, vou entrar ali nas livrarias só, pelo menos para poder sentir a presença de Deus. A gente sente quando entra ali. E isso é verdade, por isso que eu quis perguntar, porque eu disse, é verdade. Mas também, há testemunho de pessoas que dizem assim, por exemplo, nossa, eu comprei aquele livro, me tocou, eu vim aqui porque eu queria ler mais sobre tal coisa. Porque os conteúdos também são muito importantes do que se compra ali. E agora, neste período, então, é muito mais forte. Eu até me emociono quando me lembro, porque muitas pessoas perderam pessoas da família, queridas, pai, mãe, irmão, filho, neto, sobrinho. Aí eles vêm procurar aqui um consolo, uma ajuda para entender esse processo, para poder... De perda, né? De perda. Então, vem procurar um livro, o santinho para mandar imprimir, mas de modo especial encontrar uma palavra. Às vezes não precisa dizer nada, mas entrar naquela sintonia profunda no olhar da pessoa, dizer, estou aqui, a gente rezou por você hoje. Antes de nós abrirmos a livraria de manhã, nós temos um momento de oração. Nós rezamos por todas as pessoas que vêm aquele dia para o nosso centro de evangelização, para que elas possam encontrar aquilo que elas procuram, né? Então, nós estamos ali para atender, para ser um instrumento de evangelização. Aí eu vou contar uma experiência minha. Quando eu conheci as Irmãs Paulinas, eu era jovem, tinha 12 anos, como diz outro, era fanática por leitura. Eu devorava livros. E nós assinávamos a revista Família Cristã. E as irmãs vieram renovar a revista. E eu queria ser irmã, só que eu não queria ser das irmãs que trabalhavam em hospital, em colégio, eu queria ser uma irmã diferente. E quando eu conheci as Paulinas, em pessoa, porque eu conhecia os produtos, mas eu não sabia que tinha irmãs por trás. Aí eu me encantei, eu me apaixonei, disse, é dessas que eu quero ser, porque a leitura me fazia com que eu, desde pequena, eu sempre tenho essa frase minha, esquecendo-me de que fica para trás, lanço-me para frente, para a meta, que é uma frase de São Paulo, que me acompanha a vida toda. Então, vendo as irmãs, eu me apaixonei. Eu já fui com a irmã para renovar as assinaturas nas famílias que tinham a assinatura da revista Família Cristã. Então, eu conheci as Paulinas com essa unção. E depois de aspirante, quando eu entrei em Porto Alegre, então eu fui uma da primeira das missões, porque como aspirante a gente já começa a se preparar para a evangelização. Então, eu fui trabalhar na livraria. Meu Deus, eu era apaixonada por aquela livraria, ia vir aquelas senhoras, eu atendia bem, nossa, era um prazer. Então, eu tenho essa paixão pela livraria desde o meu tempo de aspirantado. Quer dizer, um local de evangelização. De evangelização. Tá vendo?
988620089, 988620089 é o telefone para você entrar em contato com as Irmãs Paulinas. Também é o WhatsApp, você pode passar um zap se não quiser falar assim, de viva voz, por mensagem. Ou se você quiser ir visitar em loco, você pode ir lá na rua Santo Antônio 278, aqui em Belém, fácil, né, livre acesso, fácil acesso, funciona de segunda a sábado, não é isso? Uhum. De 9 às 8h30. De 8h30 até as 18. De 8h30 até as 18. No sábado, das 8h30 até as 13. De 8h30 até as 13. Então, horário comercial, fácil, você tem acesso. Antes de chamar o intervalo, mas na pandemia também foi difícil para você, já foi, irmã? Foi bem difícil. Pouco acesso, pouco, né? Nós trabalhávamos bastante o delivery, fazíamos as entregas dentro da cidade de Belém. Uhum. Tentando chegar àquelas pessoas que mais precisavam naquele momento, que era o momento que mais precisava de uma palavra, de um consolo, de uma leitura que ajudasse a superar esse momento, que ainda estamos, né? Uhum. No momento mais difícil da pandemia que eu estou falando, né? Porque foi um tempo muito difícil. Agora retornou alguma saída, você consegue... Mas na loja você entra de máscara ainda, né? Sim, de máscara. Máscara, com todos os protocolos. Todos os protocolos, a higienização, tudo. A gente continua assim. Muito bem. Tá certo, a gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho, depois a gente vai saber como é que está sendo preparado esses 90 anos. Eu sempre gosto de dizer que são 90 anos e tem um bolo de 90 metros, é isso? Não sabe. Não, eu estou brincando, porque eu quero um pedaço de bolo, eu não posso nem comer bolo, mas enfim. Mas então um bolo de 90 anos não vai ter, mas a gente vai saber como é que vai ser, né, essa preparação dos 90 anos aqui das Irmãs Paulinas, né, no Brasil, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo a irmã Margarida Hoffmann, que é da Congregação das Filhas de São Paulo, que está nos falando sobre os 90 anos das Irmãs Paulinas aqui no Brasil, que é uma festa muito importante, porque comemorar 90 anos é 90 anos de missão, né? Quer dizer, quanto bem já foi desenvolvido, né, irmã? Vocês têm assim uma ideia de quantos livros foram vendidos, essa estatística não tem ou vocês têm assim? Deve ter. É difícil saber assim também de cabeça, né? Porque na contabilidade existe, né? Mas assim, eu não sei lhe dizer de cor, não. Agora, que nesses 90 anos, muito bem foi realizado. Aquelas primeiras irmãs que foram de casa em casa. Eu gosto sempre de lembrar um fato muito interessante. Logo que a mestra Dolores chegaram no Brasil, o bispo de São Paulo não queria as irmãs, ele só queria os padres, mas nós não fomos bem-vindas no começo. Então, o que a irmã Dolores fez? Elas se recolheram, nós ficamos nas irmãs Madre Cabrini, e lá num quartinho as irmãs levantaram o hábito e tiraram o véu e foram fazer a missão de família em família, porque elas trouxeram os evangelhos, trouxeram os livros, e elas começaram a missão, escondidas, no nada. A Dolores sempre dizia, se me perguntarem o que eu dei, se eu disser que eu tinha alguma coisa, estou mentindo, mas nós não tínhamos nada, nada. Você sabe o que é nada? É nada. Então elas começaram do nada. Então, elas iam de casa em casa, evangelizando, formando, levando para as famílias o consolo, as saudades da Itália, falando o italiano, comunicando a pessoa de Jesus Cristo. Depois, o bispo, de passado um tempinho, o bispo mandou chamar e disse, eu quero vocês aqui, eu quero a missão de vocês. E aí começaram a ser reconhecidas, aí elas voltaram a usar o hábito e começaram, aí sim começou a abrir o centro catequético e começou a evangelização. Mas realmente começou do nada, na pobreza, no presépio. Entendi. Então,
E nesses 90 anos é uma história muito bonita. Se nós passarmos o Brasil inteiro, todas as lojas, as filiais que nós temos, onde tem os nossos centros de difusão, de divulgação, nós temos cada história que você se emociona e realmente nós chamamos os meses de gratidão, para parar e agradecer a Deus essa presença amorosa e carinhosa de Deus nos acompanhando em toda essa caminhada. Passamos momentos muito difíceis, de luta econômica, ainda continuamos, porque muitas vezes a pessoa pensa que nós somos ricas, mas nós não temos nada, nós só temos aquilo para evangelizar. Nós temos as livrarias, mas são para a evangelização. Então, todos os meios que nós temos são para a evangelização. Então, nesses 3 meses, setembro, outubro, agosto, setembro e outubro, nós estamos fazendo meses de ação de graças para agradecer a Deus essa presença de 90 anos de Brasil. E passamos todas as lojas, em todos os lugares estamos realizando missas de ação de graça. Nós aqui em Belém realizamos na Imaculada Conceição, com o Padre Adailson, uma missa para agradecer a Deus tudo o bem que nós realizamos na região. No começo era a região amazônica, porque Manaus não tínhamos um centro. Só começou 10 anos depois de Belém. Então, quando nós completamos 36 anos, lá completou 26 anos. Depois, então, nós no Santuário da Aparecida, também a missa de ação de graças para atingir uma outra área de evangelização, onde também queremos e estamos agradecendo a Deus essa presença. Na livraria, nós estamos fazendo também um desconto progressivo para que mais pessoas possam adquirir o material de final de ano, as agendas, esses produtos para presente de Natal, poderem presentear também com produtos paulinas, citando essa possibilidade de desconto progressivo de 10%, 15% e 20%. Nossa, que legal, que ideia é essa, né, de poder sempre agradecer. E tem perspectiva, irmão, por exemplo, de continuar esses, porque são 90 anos, é um ano inteiro, né? Sim. De fazer curso, por exemplo, de conhecer mais quem foi o Tiago Alberione, Tecla Merlo. Tem livros sobre eles que eu quero saber. Tem um DVD que conta toda a história da chegada das irmãs no Brasil. Ah, tem esse DVD? Tem um DVD da Mestra Dolores. É muito bonito, conta as peripécias, as aventuras, as dificuldades, as alegrias, as conquistas. Mas tem um outro DVD que eu acho muito bonito, que é da Mestra Tecla, porque realmente a irmã Tecla, ela veio nos visitar aqui no Brasil 2 vezes. Ah, é? Ela veio no Brasil. Eu não a conheci pessoalmente, claro, mas tem os documentários, os registros, porque ela era uma mulher, você olha a foto dela, você tem a impressão que ela está te olhando, ainda hoje, e com aquele olhar sereno, profundo, ele chega até o fundo e diz assim: vamos para frente, não desanime, acredite, você é capaz. Eu tenho uma dificuldade, parece que não consigo, eu olho aquela foto e ela me provoca, ela me convoca a ir para frente, a acreditar e apostar que é muito mais, as nossas limitações humanas passam, porque é o mistério da vocação que faz com que você realize o bem, a missão. Irmã, hoje, como é que está no Brasil os centros de livrarias? Em todas as capitais vocês têm? Quase todas. Quase todas. Quase todas. Estamos quando não tem presença de irmãs, nós temos os leigos. Por exemplo, eu sou responsável também de Macapá. Nós temos presença em Macapá há 12 anos já. Lá realmente também é um centro de evangelização. Eu chamo, campo de missão. Macapá é uma cidade muito bonita, muito gostosa de viver. É um povo
tem bastante paraenses lá, né? Mas lá também o centro de missão é muito grande, um desafio muito grande, porque lá para sair fora, para fazer o curso, a gente vai de barco, os colaboradores vão 2, 3 dias num barco, evangelizando, levando material. Vamos até o Oiapoque, que é a última cidade, já vamos fazer uma missão lá de catequese e uma formação bíblica. Então, o espaço existe. A gente vai por todos os meios. Quer dizer, mesmo tendo uma loja que é na Rua Santo Antônio 278, aqui, que nós já falamos aqui em Belém, o telefone 988620089, 988620089, que esse telefone aqui é o telefone das Irmãs Paulinas, para você entrar em contato, DDD 91, fazer um zap. Mas eu vejo que quando há, por exemplo, quando havia a escola diaconal, quando há um evento, quando há, por exemplo, um encontro numa cidade, eu vejo que de vez em quando há um stand, há uma feira, as Irmãs Paulinas sempre aparecem assim, podem convidar, isso que eu quero saber, como é que funciona? Mesmo não tendo a livraria naquela cidade, vocês vão assim, como é que funciona isso? Então, sempre tem um convite do padre, certo, né? Claro. Ou da comunidade, nós vamos. Às vezes é longe, por exemplo, no final do mês nós vamos para a Tailândia, fomos convidadas a estar presente lá, então uma equipe vai para lá, levando material, mas não só o material, mas a presença, uma palavra, aquilo que pode fazer. Temos também muita formação de catequese bíblica, nos chamam, nós vamos nos deslocar e vamos. Quando tem um convite, a gente vai. Nós vamos muito para Castanhal também, porque lá há muito convite para as paróquias, a diocese nos chama bastante, quando tem uma formação, a gente se faz presente. A irmã Ana Gleice, ela é a vocacionista das Paulinas aqui em Belém. Ela viaja o tempo inteiro para o interior, dando formação para a juventude, na catequese, às vezes tem um encontro, ela prega o retiro, ela faz uma formação, ela está diretamente em contato nas paróquias para a formação. Quer dizer que... A irmã Lourdes Silva, que é o responsável dos cursos de teologia. Então, por exemplo, na livraria nós temos o curso da Visão Global e Teologias. As inscrições já estão abertas para o ano que vem. E a irmã Lourdes, que é a responsável desses cursos, especialmente porque tem que ter uma preparação na linha bíblica. Então, ela é responsável dessa área. Olha só, quanta coisa, né, irmã? Bastante. E temos bastante atividades fora. Não acredito. E, se Deus quiser, vamos participar da Pan Amazônica, que vai acontecer. Está acontecendo a licitação. E vai ser aberta a licitação no dia 11. Nós estamos torcendo e vamos contar com a oração de vocês para que o nosso nome seja sorteado. Já fizemos a inscrição, porque nós participamos de todas as feiras pan-amazônicas desde o começo. Eu já morei, é a segunda vez que eu estou aqui em Belém, na missão. A primeira vez que eu morei aqui, eu participei das primeiras feiras do livro que aconteceram, que eram pequenininhas, quase a gente não difundia nenhum livro, mas estávamos aí presente, porque a palavra de Deus não poderia estar fora, a gente tinha que estar presente. Então já são muitas feiras que nós estamos presentes. Que bom, né? Que bom, olha só. É sempre uma oportunidade para você conhecer também todos os produtos. Bíblias tem todos os tipos, né? Todos os tipos, línguas, tem italiano, tem todas as traduções em português. E eu vou aproveitar a brecha para falar da nossa Bíblia, que está sendo uma Bíblia, pena que eu não trouxe nenhum para te dar, é a Bíblia traduzida dos textos originais. Qual é, irmã? Olha que eu gosto que eu faço programa bíblico aqui. Bíblia, mas eu vou te mandar depois. Então agora fizemos o lançamento do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que mais se usa para estudo. Então, já em preparação para o lançamento da Bíblia completa, já temos o Novo Testamento, os Evangelhos e os Salmos impressos, já que podem ser adquiridos. Os Salmos, tem as notas explicativas, uma linguagem muito gostosa, e você sabendo que é traduzida dos textos originais, então você lê com mais prazer, parece que toca mais. E o Pentateuco, nossa, as notas são muito atualizadas, bem ponderadas, é uma riqueza, é realmente uma verdadeira riqueza.
E se Deus quiser, para o ano que vem, 2022, está previsto o lançamento da Bíblia completa. Essa é uma nossa expectativa, assim, muito grande para 2022. Olha só, 988620089, 988620089, é o telefone aqui das Paulinas, aqui em Belém. Aqui é a irmã Margarida Hoffmann, né, que é da Congregação das Filhas de São Paulo, e o endereço é Rua Santo Antônio, 278. Também, se você é uma moça que queira se tornar irmã Paulina, pode usar esse telefone e entrar em contato e pedir as orientações de como fazer, você vai ser bem recebida. Quero agradecer a irmã Margarida, né, pela sua entrevista. Obrigado, irmã. Sucesso, parabéns pelos 90 anos, tá certo? Sucesso mesmo. Agradecer mesmo ao trabalho das irmãs Paulinas, a esse fruto maravilhoso, né, a esse serviço todo da nossa arquidiocese, da nossa igreja, que Deus é quem vai recompensar, né? Tanto bem distribuído. Parabéns, muito obrigado. 30 segundos para as suas considerações finais. Eu agradeço essa possibilidade de poder estar aqui hoje e poder falar da nossa congregação, da presença de Paulinas no Brasil. São 90 anos de dedicação, de doação, de coragem, de luta, mas de muita fé. E esses 36 anos de presença aqui no Pará, no estado do Pará, essa possibilidade de evangelizarmos e fazer com que Jesus Mestre, caminho, verdade e vida esteja presente em todos os lares, também temos a presença da Fundação Nazaré, que desde o começo nós fazemos parte, assim, quase que ela faz parte de nós, porque nós estamos trabalhando junto. É sempre um prazer poder estar aqui, poder ajudar, ser presença harmoniosa dentro dessa grande fundação. Tá muito certo. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. Vai só um pouquinho.